Deus olhou para essa terra e falou assim: ainda há alguém para ter uso de graça. O diabo falou: tem um, o nome dele é Silas, mas não vale nada, é aleijado. Sabe o que Deus fez? Davi chamou Ziba e falou: vai buscar. Assim Deus fez, chamou seu filho Jesus e falou: ele não vale nada, mas eu vou buscar ele. Vai lá, Jesus, e traz ele. Deus enviou seu filho. Eu não valia nada. Eu era aleijado. Você era aleijado, pecador. Mas Jesus veio e falou: vem, o rei está te chamando. O rei está te esperando. O rei manda chamar. Aleluia. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. No início desse ano de 2014, eu recebi um convite para ministrar na igreja que estava fazendo uma espécie de seminário. Foram 6 dias de seminário. Cada dia do seminário era para falar sobre um versículo do Salmo 23. Salmo de Davi. O dia que eu ia falar nesse seminário era o 5º dia, aonde Davi diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Eu falei: Deus, o que eu vou pregar? O que o Senhor quer passar para o povo em cima desse versículo? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Eu fui pesquisar. Dentro do contexto judaico, a mesa tem um valor, tem uma simbologia, tem uma significação muito grande. Para o judeu, mesa fala de comunhão. Para o judeu, mesa fala de coisas agradáveis. O judeu, ele não coloca qualquer uma sentada à sua mesa, porque mesa fala de pacto, mesa fala de aliança. Quando eu sento na mesa com alguém, eu estou fazendo uma aliança com ela. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer com isso? Aí eu me recordei de um livro, e eu trouxe para mostrar, que é esse livro aqui, de um dos meus autores favoritos. E é esse livro aqui, O Despertar da Graça, de Charles Swindoll. O Despertar da Graça, de Charles Swindoll. É um livro que tem mudado a minha vida. Porque mesa fala de graça também. E esse autor, Charles Swindoll, ele vai trabalhar nesse livro sobre a vida de Mefibosete. Porque Davi preparou uma mesa para Mefibosete. Então eu convido você a ler comigo 2 Samuel, capítulo 4, e o versículo 4. Depois nós vamos ler outro texto,
mas primeiro, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos. Quantos anos? Repita, 5 anos. Guarde bem esse número, 5 anos. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Agora vai lá para o capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9. A partir do verso 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por meio de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência ou de graça de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aí teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de graça por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul, e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhais, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão aonde? À minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno,
cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Esse ano completa 14 anos que eu prego a palavra. Durante 13 anos, eu procurei não pregar sobre Mefibosete. Por quê? Todo pregador famoso já pregou sobre Mefibosete. Todo. Eu poderia falar o nome de vários. É uma história muito bonita do Antigo Testamento. E eu procurava me esquivar. Até que eu me deparei com esse livro. Boa parte desse sermão eu tirei desse livro. Eu tenho que ser fiel à fonte. Quando eu li a história de Mefibosete, na visão de Charles Swindoll, eu pensei, eu preciso repassar isso para frente. Eu sou muito criterioso, vou usar uma palavra e do pastor Marcos, né? Eu sou muito criterioso. E eu já vi muitos pregadores, quando vão falar de Mefibosete, a ênfase é em Lodebar. Tem várias músicas, várias mensagens, pregadores que mandam você olhar para o lado e dizer Lodebar nunca mais, adeus Lodebar. Mas na visão do Charles Swindoll, e eu concordo com ele, o foco aqui não é Lodebar. O foco aqui não é Mefibosete. O foco aqui não é nem Davi propriamente dito. O foco aqui é uma palavrinha chamada graça. Aí você pergunta, pastor, o que é graça? Eu vejo tantas pessoas falando de graça. Essa palavra graça, ela tem várias colocações. Por exemplo, tem gente que a gente olha para um menino e fala, esse menino é uma graça. Olha que gracinha esse menino. O namorado olha para a namorada e diz, a minha namorada é uma graça. Porque graça pode falar de beleza, graça pode falar, por exemplo, um artista pinta um quadro e você fala, este pinta com graça. Agora, dentro da teologia, dentro da Bíblia, alguns vão dizer que graça é um favor imerecido de Deus. Eu confesso que esse significado é muito simplório, mas não posso discordar. Agora eu tenho que dizer que graça é uma das maiores dádivas de Deus. Nós, seres humanos, nós trabalhamos muito com a questão do crédito, do mérito. Tem pai que olha para o filho e fala, se você comportar bem, se você estudar, se você passar de ano, no final eu vou te dar isso, isso e isso. Tem pessoas que trabalham no comércio e não tem um salário fixo. Ele vive de comissões.
Então, se vender muito, por exemplo, eu conheço um corretor de imóvel que não tem salário. Ele tem comissão, então para ele ganhar muito, ele tem que vender muito. Será que Deus é assim também? Será que esse capitalismo que hoje está aí funciona com Deus? O pastor Ed Renekiewicz, que eu gosto muito de ouvir, ele diz que qualquer pregador que pregar sobre a graça e não incomodar os ouvidos de quem ouve, ele não pregou sobre graça, porque a graça de Deus é escandalosa. Eu vou repetir, a graça de Deus é escandalosa. Deus, daqui a pouco eu vou detalhar mais, Deus não trabalha com a questão do mérito. A salvação não é mérito. A salvação é graça. Eu estou aqui hoje. Teve um dia que o pessoal até falou, uma irmã: ô pastor, Deus te usa tanto, o Senhor deve pagar um preço muito caro. Eu falei com ela e ela ficou até escandalizada. Eu falei: irmã, eu não pago preço nenhum. O preço já foi pago por Jesus. Isso é graça. Eu não mereço. Então, Charles Swindoll, ele vai tratar aqui sobre esse homem, essa personagem chamada Mefibosete. Eu li com vocês no versículo 4 do capítulo 4 que Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade quando a sua ama recebeu a nova que o seu avô Saul e o seu pai Jonatas haviam morrido na batalha. E o que aconteceu aqui? Quando a ama ficou sabendo da morte do pai e do avô, a ama pega Mefibosete e vai fugir. Quando ela está fugindo, ela cai e o menino de 5 anos de idade, que era perfeito, guarde bem isso, Mefibosete, ele era perfeito fisicamente, ele era uma criança normal, mas quando a sua ama vai fugir, ela cai e ele fica aleijado de ambos os pés. A Bíblia só fala isso aí. Depois, 5 capítulos depois, é que vai aparecer ele de novo. Agora, segundo alguns teólogos, Mefibosete não tem 5 anos de idade. Ele vai ter entre 20 e 25 anos. 15 ou 20 anos depois, Mefibosete vai voltar a aparecer na história. E aonde que ele estava? Em Lodebar. Aí, eu já vi um pregador famoso falar que ele era mendigo. Por quê? A história vai dizer que Lodebar era uma terra cheia de mendigos. Era o local com maior concentração de mendigos. Só que não é verdade. A Bíblia não fala que Mefibosete era mendigo.
Existe uma diferença entre eu morar num lugar cheio de mendigo e eu ser mendigo. Nem todo mundo que mora na favela é pobre. Eu não posso falar o nome, está sendo filmado, uma pessoa que eu conheço, mora numa das piores favelas de Belo Horizonte. Só que ele ganha aproximadamente 60 mil por mês. Eu queria ser um favelado assim. Eu queria. Como é que eu vou chamar esse camarada de pobre? Só porque mora na favela? É uma opção dele. No caso lá, ele optou mesmo morando, mesmo sendo rico, porque quem ganha 60 mil por mês é rico. Mesmo sendo rico, ele optou em morar, em continuar aonde ele cresceu. Vocês estão entendendo? Existe uma diferença entre você ser mendigo e morar numa terra cheia de mendigos. Tem uma cidade aqui em Minas Gerais, está em primeiro lugar, não ia falar não, mas não é. Essa cidade está em primeiro lugar em número de homossexuais. Agora, nem todo mundo que mora lá é homossexual. Eu não posso falar, todo mundo lá é homossexual. Não, é o lugar que tem o maior número. Por que eu estou falando isso? Se você ler a história de Davi, diz aí que Mefibosete estava na casa de um homem chamado Maquir. Repita comigo, Maquir. Maquir era rico. Quando Davi, pastor Marcos, fugiu de Saul, porque Davi vivia fugindo de Saul. Saul queria acabar com Davi. Davi vivia dando no pé. Tem uma época que Davi foge mais dos seus soldados e ele chega na terra, e quem vai ajudar Davi é esse homem chamado Maquir. Como é que eu vou falar em um homem que ajudou um rei, mais 600, 400 soldados é mendigo? Então, Mefibosete, ele estava morando na casa de Maquir, mas ele não era mendigo, ele era um aleijado, ele era um coxo. E o que isso tem a ver, pastor Silas? Diz Charles Swindoll, fazendo uma analogia da graça, que um dia Davi estava talvez no pátio do seu palácio, olhando a grandeza do seu reino, porque Deus honrou a Davi. Davi não soube o que é perder uma batalha na guerra. O nome de Davi foi ovacionado. Davi era o cara na época. O exército de Davi era respeitado por todas as outras nações orientais, pelas conquistas, pelas vitórias de Davi. Davi, rico, cheio de vitórias, respeitado. O que acontece, pastor Silas? Um dia Davi está lá no seu palácio e ele vai fazer uma pergunta, está aí no capítulo 9, verso 1. Ele vai dizer: olha,
há alguém da casa de Saul para que eu use de graça por amor a Jonatas. Antes de eu falar, e deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Por que a ama fugiu com ele? A gente precisa saber. Quando Saul morre, quando Jonatas morre, a ama pega ele, foge e ele fica coxo. Por que essa mulher fugiu? Aqui está o segredo. Sabe o que eu aprendi? Quando uma dinastia perdia o poder, a próxima dinastia acabava com a família, com a descendência do rei anterior. A Bíblia fala isso? Fala. Eu vou te dar referência. Só que você entender um pouquinho, deixa eu explicar. Imagina que o Gerson é o rei atual. E o Gerson morre. E eu vou assumir o trono. Sabe qual era o procedimento? Acabar com toda a família do Gerson. Porque a família dele poderia ser uma ameaça ao meu trono. Então, vou repetir, quando uma dinastia assumiu o trono, a dinastia, a descendência, aliás, do rei anterior, era aniquilada. Vocês estão entendendo? Onde é que está isso na Bíblia? Está lá no 2º livro dos Reis, capítulo 11, e o versículo 1 é apenas um dos exemplos. Diz que a rainha Atália, filha de Acabe, viúva de Jeorão, quando ela assume o trono, ela procurou acabar com a descendência de Davi. Vou repetir, quando a rainha Atália assume o trono, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é acabar com a família, com a descendência de Davi. Por quê? Porque o novo rei acabava a descendência do rei anterior, para não ser ameaçado. Então, quando Saul morre, quando Jonatas morre, a primeira coisa que a ama faz, pega Mefibosete. Quem era Mefibosete? Era neto do rei, era descendente e era um candidato fortíssimo ao trono. O que a ama faz? Antes de Davi matar ele, eu vou fugir com ele. Se bem que o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que nem era o rei que acabava com a descendência, eram os aliados do novo rei. Os aliados de Davi poderiam, sem Davi saber, pegar a descendência de Saul e acabar. Aí o que acontece? 20 anos depois, Davi pergunta assim: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia? Há ainda alguém da casa de Saul para que eu faça bem por amor de Jonatas? Olha a pergunta de Davi. Davi não perguntou assim: há ainda alguém da casa de Saul para mim acabar com ele?
Qualquer rei faria isso. Sobrou alguém daquela laia lá para mim acabar? Davi não perguntou: há ainda alguém da casa de Saul para que eu coloque para trabalhar no meu exército? Há ainda alguém da casa de Saul para que ele venha trabalhar e ser meu servo? Não. A pergunta foi: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de graça? Aí o Ziba, que não valia nada, o Ziba olha para Davi e fala: oh, tem um aí, mas ele é aleijado. Ou seja, o Davi não precisa preocupar com ele não, que ele não é uma ameaça. Ele não vale nada, é um aleijado. Davi não perguntou se era aleijado. Aí ele falou: não vale nada, Davi. Ou seja, não perca seu tempo não, que ele não vale nada. Aí Davi fala: vai lá e busca ele, manda chamar ele. Aqui a minha alma vibrou quando eu li Charles Fuller. Sabe por quê? Sabia que eu e você somos Mefibosete? Ah, pastor, não estou entendendo. Vai entender agora. Eu e você, nós somos Mefibosete. Até 5 anos de idade, Mefibosete morou aonde? Se ele era filho do príncipe, neto do rei, aonde ele morava? No palácio. Até 5 anos de idade, Mefibosete tinha a companhia do pai, a comunhão com o pai. Até 5 anos de idade, Mefibosete era perfeito, não era aleijado. Eu e você também éramos assim. Adão e Eva nos representa. Antes do pecado, Adão e Eva tinham uma vida perfeita, uma vida com um pai, de comunhão. Diz a Bíblia que Deus ele vinha conversar com o homem, assim como eu creio que Saul conversava com Mefibosete. A raça humana, ela era perfeita antes da queda. Eu e você somos representados por Mefibosete. Mas o que aconteceu? Após a queda, Mefibosete ficou aleijado. Perdeu a presença do pai. Foi separado do pai. Assim aconteceu comigo e com você. Quando o pecado entrou no mundo, nos separou de Deus. Nós perdemos a perfeição. Aquilo que era perfeito tornou-se aleijado. Aquilo que era perfeito tornou-se pecador. Eu e você somos representados por Ele. Sabe por quê? A Bíblia fala que por um homem entrou pecado no mundo. E pecado fala de tragédia. Pecado fala de morte. Assim como uma tragédia separou Mefibosete do pai, o pecado nos separou de Deus. Ah, pastor, onde é que fala isso na Bíblia? Isaías 59:2 diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus é santo, Ele não se mistura com pecado. Mas sabe o mais lindo disso aqui tudo? Um dia, voltando lá atrás,
Davi olha e fala: há alguém da casa de Saul para que eu use de graça. Aí o Ziba fala: tem um aí, mas ele não vale nada. Ele é aleijado. Sabe o que isso aqui significa para nós? Um dia Deus olhou para essa terra e falou assim: ainda há alguém para eu use de graça. O diabo falou: tem um. O nome dele é Silas, mas não vale nada, é aleijado. O nome dele é Gerson, mas é pecador, não vale nada. O nome dele é Marcos, mas aquilo ali ninguém dá nada por ele. Sabe o que Deus fez? Davi chamou Ziba e falou: vai buscar. Assim Deus fez, chamou seu filho Jesus e falou: ele não vale nada, mas eu vou buscar ele. Vai lá, Jesus, e traz ele. Deus enviou seu filho assim como Davi enviou Ziba para buscar Mefibosete para a mesa. Assim Deus enviou seu filho. Eu não valia nada, eu era aleijado, você era aleijado, pecador, mas Jesus veio e falou: vem, o rei está te chamando, o rei está te esperando, o rei manda chamar, aleluia. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é graça, sabe por quê? A única coisa que Mefibosete merecia era a morte. Ele não merecia nada. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Ele nos amou mesmo sendo assim, pobre, pecador. Ele nos amou mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer. Ele nos ama, aleluia. O diabo está lá dizendo: ele não vale nada, mas Deus está lá, vai lá, Jesus, e salva ele. Vamos resgatar a comunhão com ele. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Em quarto lugar, que eu aprendo aqui, repita comigo assim: Mefibosete, mais alto. Mefibosete nada tinha, nada fez e nada merecia. Eu também não tinha nada, nada eu fiz, nada eu merecia, mas a graça dele me alcançou. Não é por mérito, não é crédito, é graça. Eu amo ele porque ele me amou primeiro. É isso que a Bíblia fala. Deus amou o mundo de tal maneira, não tem explicação. Davi amou Jonatas, a Bíblia fala. Se você ver lá 1 Samuel 20, e o versículo, eu vou até ler aqui, 1 Samuel 20, diz que Davi amava Jonatas. 1 Samuel 20, o verso 17. Quando Davi fez um pacto com Jonatas, Jonatas falou: olha, Davi, você vai me prometer que você vai usar de graça comigo, com a minha descendência. Davi com certeza lembrou desse pacto, e diz aí que Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava.
porque eu amava com todo o amor da sua alma. Sabe o que é bonito, irmão? Eu vou falar isso. Tem pastor que não vai concordar, não. Quando esse DVD sair, eu vou sofrer por isso. Mas eu vou falar. Se eu sou dizimista, Deus me ama. Se eu não sou dizimista, Deus me ama. Se eu sou homossexual, Ele me ama. Se eu não sou, se eu sou hétero, Ele me ama. Se eu sou crente, Ele me ama. Se eu sou espírita, Ele me ama. Se eu não falo nada, Ele me ama. Se eu ando certinho, Ele me ama. Porque é graça, não é mérito. Ninguém tem crédito diante de Deus. Eu estava assistindo um pregador famoso. Até mudei o nome dele, depois eu ouvi um pastor falar. É o tal do Mike Murdock. Ele falou há 2 meses atrás: quanto mais você fizer para Deus, mais Deus fará por você. Nunca vi tanta besteira. É só ler a parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus 20. Diz que um trabalhou 8 horas e ganhou 1 denário. O outro trabalhou 5 horas e ganhou 1 denário. O outro trabalhou 3 horas e ganhou 1 denário. Um trabalhou 1 hora só e ganhou 1 denário. Sabe por quê? Deus não é igual ao patrão. Deus não paga de acordo com o trabalho. A gente serve a Deus. É igual o pessoal morre de rir. Você passa 50 anos na igreja, firme, é salvo. O outro aprontou a vida toda, está lá no hospital, em coma. Aí você chega lá e fala assim: se você aceita Jesus, você dá uma piscada. Se você não aceita Jesus, você dá 2 piscadas. Aí a pessoa dá uma piscada. Salvo. É graça. É graça. É graça. É graça. O ladrão na cruz. Aquele ladrão estava ferrado. Se fosse juiz de futebol, ia pitar 48 no segundo tempo. Ele estava perdido, mas ele olha para Jesus diferente. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus não falou com ele: ó, você vai ter que batizar, você vai ter que fazer discipulado, você vai ter que frequentar a célula, você vai ter que dar dízimo. Não, Jesus olha para ele e fala: hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Isso é graça. Aleluia. Aleluia. Eu vou te provar na Bíblia. Você já viu que a gente tem Santa Ceia, a gente não gosta nem de participar. A gente acha que a gente não foi muito santo. Aí esse mês eu não fui muito santo, não. Hoje eu vi um aí que não participou, mas não vamos deixar pra lá. Esse mês eu xinguei o motorista na rua, mandei tomar naquele lugar. Esse mês eu briguei com a vizinha, eu briguei com a mulher. Não, eu não vou participar do pão. Por quê? Você acha que você está em débito. Você acha que você é devedor.
Agora o mês, você acha que você foi legal? Eu vou falar. Esse mês eu fui santo, né? Esse mês eu não pisei muito na bola, não. Meu saldo tá positivo. Deus não olha isso. Quer eu te provo? O escritor chamado Rubem Alves. Rubem Alves. Ele tem um texto, tá na internet, chamado Sem contabilidade. Esse é o nome do texto. Sem contabilidade. Chega em casa, baixa, faz o download e leia. Sabe o que o Rubem Alves vai dizer? A parábola do filho pródigo é o melhor exemplo. O filho pródigo quebrou a cara, foi parar na sarjeta, chegou no fundo do poço, aí ele resolve voltar para casa e ele volta sentindo que era devedor. Eu tô devendo meu pai. Meu saldo tá negativo. Aí ele olha pro pai e fala assim: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a dívida que ele achava e tinha. Faça como um dos teus empregados. Aí o pai o que faz? Manda pegar uma nova roupa, uma nova sandália, um novo anel. Sabe o que o Rubem Alves diz? É como se o pai abraçasse o filho e falasse: meu filho, eu não somos débitos, você não me deve nada. Quando Jesus morreu, ele pegou aquela cédula que era contra nós, aquele escrito de dívida, e ele rasgou. Isso é graça, você não deve nada, foi pago pelo sangue de Jesus. Agora, e o irmão mais velho? Já é o oposto. Achava que tinha crédito. Eu tô aqui, eu sou o cara. Eu nunca pisei na bola, eu nunca saí de casa. É aquele crente que acha que só porque tem 30 anos na igreja não precisa mais de nada. Ele acha que o saldo dele está positivo. Aí o pai fala um negócio com ele: meu filho, tudo que é meu é teu. O Rubem Alves diz que é como se o pai estivesse falando: meu filho, eu não somos créditos. Para Deus, Gerson, eu não tenho crédito, eu não tenho débito. A minha conta está zerada. Isso é graça. Isso é favor muito mais que merecido. Em quinto lugar, o que eu vejo aqui? Davi, repita comigo: Davi removeu Mefibosete por misericórdia de Lodebar. Assim Deus fez comigo e você, nos removeu. Ele nos tirou lá da prostituição, da cachaça, do álcool, das drogas. Ele nos removeu do charco de lodo e nos colocou na mesa dele. Vem na minha mesa, meu filho, vem na minha mesa, vem na minha mesa, vem na minha mesa, aleluia. O que Davi fez aqui? Em sexto lugar, Davi adotou Mefibosete na família. Pastor Marcos, Davi olha para Ziba e fala: você vai trabalhar para ele, mas ele vai sentar na minha mesa, ele vai comer pão na minha mesa. Hoje eu sou filho de Deus também. Deus me adotou. A Bíblia fala da adoção. Você hoje pode bater no peito e falar: eu sou filho de Deus,
Eu não valia nada, mas ele me adotou. Eu agora faço parte da família real. Paulo disse isso, 2 Coríntios, eu quero até ler, 2ª carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, e o verso 18. Capítulo 5, verso 18, 2ª carta de Paulo a Coríntios, ele vai dizer, olha, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se você pode repetir assim comigo, eu estava afastado de Deus, mas por Cristo Jesus eu fui reconciliado. Isso é graça, irmão. Isso é favor merecido, irmão. Sabe o que a igreja está precisando? Eu fui pregar numa igreja agora no mês de janeiro. Minha esposa até falou, você foi muito duro. Quando estava voltando dentro do carro, ela falou, hoje você pegou pesado demais. Porque eu falei no púlpito da igreja que eu não me conformo com alguém que fala que é protestante e não sabe quais são os 5 alicerces da reforma, os 5 pilares da reforma. Se você pega um testemunho de Jeová, ele consegue defender a fé dele. Se você pegar um muçulmano, ele consegue expor a crença dele. Aí eu estava falando isso, que eu não aceito um protestante falar que não sabe os 5 solas da reforma. Aí a irmã estava do lado da minha esposa e falou assim, ó, eu nem sabia que tinha passado na reforma. Sabe quais são os 5 solas? Primeiro, sola gratia, somente a graça. Eu não preciso tomar banho de descarrego, eu não preciso ir para a Aparecida do Norte, subir de joelho escada. É só a graça de Deus, é a graça de Deus que me alcançou. Segundo, sola fide, sola gratia, sola fide, somente a fé. É só a fé. A Bíblia fala o justo viverá da fé. Hoje a gente está vivendo de superstição. Crente usando ferradura até da porta. Crente com medo de passar debaixo de escada sexta-feira 13. Crente comprando, não ia falar, mas vou falar. Crente comprando uma garrafinha de água mineral do Valdomiro por R$1.000. Onde é que nós vamos parar? É só a fé. Se creres, verás a glória de Deus. Esse é o Evangelho. Tanta palhaçada. Agora a última, eu coloquei nesse DVD aqui, é fronha ungida. Você vai comprar uma fronha ungida para você dormir em paz. Aí a fronha, R$91. Eu vou, imagina quando vender o travesseiro, porque se
se a fronha é R$91, imagina o travesseiro. Irmão, vamos parar com isso, irmão. A minha Bíblia fala, eu me deito e durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. É só a fé. Levanta a tua mão e diga, é só a fé, é só a fé, é só a fé. Terceiro, sola Christus, somente Cristo. É só Ele, irmão. O Senhor não é Cristo, não é apóstolo, não é bispo. Agora tem até patriarca. Vamos parar com isso. É só Cristo, é a Ele. Paulo disse, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todas as coisas. Quarto lugar, só vou repetir, sola gratia, sola fide, sola Cristo. Quarto, sola escritura, somente as Escrituras. Tem uma igreja aí, o pastor foi pregar, eu falei ontem. Levaram ele para a salinha e falou, pode pregar qualquer coisa, que a gente não acredita em mais nada da Bíblia. Irmãos, eu não abro mão disso aqui não. Esse livro aqui é muito bom, mas não se compara com isso aqui. Eu escrevo livro, mas o meu livro tem erro, pode errar. Isso aqui não é infalível, isso aqui é imutável, isso aqui é o nosso guia de vida. E em último lugar, soli Deo glória, somente a Deus a glória. A igreja precisa voltar a isso aqui. Tanta coisa errada e nós estamos caminhando de mal a pior. Mas para mim encerrar essa palavra, em penúltimo lugar, sabe, eu vejo aqui, pastor Marcos, Gerson, igreja, eu vi um pregador falar e Davi devolveu tudo a Mefibosete. Devolveu terras, devolveu servos, mas eu vou discordar. Tem uma coisa que Davi não devolveu. Sabe o quê? As pernas. Davi não pôde devolver a perfeição. Mefibosete continuou coxo. Sabia? Toda vez que Mefibosete olhava para ele falava, eu estou aqui pela graça. Assim sou eu também. Quando eu olho para mim, eu falo, meu Deus, eu não mereço. Eu sou coxo. Alguém falou comigo assim, pastor, ainda bem que o senhor não nasceu no Antigo Testamento. Aí eu perguntei por quê. Porque no Antigo Testamento o sacerdote não podia ter defeito físico. Ninguém nunca vai poder me acusar de ser maçônico. Porque o maçom não pode ter um defeito físico. Mas o que importa é o rei mandou me chamar. Eu sou aleijado, mas ele me ama. Eu não faço nada, mas ele me ama. Eu sou pecador, mas ele me ama, sem merecer, sem valer nada. A graça de Deus me alcançou, mudou a minha vida, e hoje eu posso dizer, eu sou livre.
Mas toda hora eu olho, eu vejo e eu sou coxo. Eu sou pecador. Eu não mereço nada. Quando Mefibosete sentava na mesa, ele sabia, eu estou aqui é por graça. Eu estou aqui porque Davi olhou para mim diferente, com misericórdia. Irmão, vamos parar de ser orgulhosos e achar que a gente merece, não merece. Eu não tenho crédito, você não tem. É a graça de Deus. É a graça, Paulo disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é evangelho. Você sabia? Deus é igual um espelho. Deus é igual um espelho. Ah, pastor, me explica. Imagina o espelho está lá atrás e eu estou aqui. Lá na porta tem um espelho. Se eu olhar daqui para o espelho, eu vou conseguir ver as manchas que eu tenho no rosto? Vou? Agora, e se eu for aproximando? Quando eu chegar diante do espelho, esses dias eu estava olhando para o espelho e falei, meu Deus, eu estou ficando velho mesmo. Quanto mais perto do espelho eu vou vendo os cabelos começando, a minha esposa fica rindo da minha cara. Esse dia eu estava contando 10 cabelos brancos aqui do lado de cá. Começou a nascer uma barba, a barba branca. Eu falei, misericórdia, Jesus do céu, o espelho está começando a me assustar. Agora, quando eu estou longe dele, eu olho e falo, nossa, que cara bonito. Esses dias eu mandei uma foto pro Oscar e falei, faz um tratamento lá no Photoshop, tira as espinhas. E no dia eu fui tirar a foto, saiu uma espinha horrível. Aí eu falei, ele tira a espinha, dá uma maquiada aí pra mim, melhora a cor da minha pele aí. Aí ele fez aquele tratamento bonito, você vai poder ver no DVD ali. É puro Photoshop. Não conta pra ninguém não. Agora, quando a gente olha para o espelho, a gente vê as nossas imperfeições. Quanto mais perto de Deus, mais pecador eu vou me considerar. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai reconhecer que você é coxo, você é aleijado, você não tem crédito com Ele. Em último lugar, e aqui eu encerro. Sabe o bonito aqui, Jéssica? Aonde Mefibosete sentava lá no palácio, na mesa, né? Imagina a cena. Imagina comigo. De um lado Davi, do outro lado Absalão, bonito, cabeludo. Do outro lado, Aminon, destemido, afoito. Talvez na outra ponta, Tamar, doce, meiga. Mas naquela mesa também tinha Mefibosete, coxo, aleijado. Sabe o que Deus prometeu para nós? Um dia também nós vamos estar sentados à mesa. Eu vou olhar para um lado, Pai. Eu vou olhar para o outro, talvez Paulo, Pedro, Estevão. E eu vou estar lá também dizendo,
Eu estou aqui com Ele, me amou, e hoje eu estou sentado na mesa do Rei. Eu estou aqui por graça, favor imerecido. Ele te amou, Ele nos ama, e Ele mandou chamar. Você pode vir, a mesa está preparada, aleluia. A Bíblia diz, 1 João 3, eu encerro aqui, 1 João 3, olha o que diz aqui, versículo 2, 1 João 3, e o verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Eu não vejo a hora de eu sentar à mesa do Rei. Quem quer sentar à mesa do Rei e levante, eu quero orar por você. Fica de pé aqui. Isso é graça, sabe por quê? Não mereço, mesmo sendo pecador, mesmo sem merecer. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Ele te ama, Ele nos amou tanto. Aleluia. Se você pode, levante as suas duas mãos, vamos cantar, mesmo sendo assim, pobre, pecador. Deus me ama. Aleluia. Feche seus olhos. O Rei mandou te chamar. O Rei mandou te chamar. Aleluia.
Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Eu estava lá em Lodebar, lugar de desprezo, lugar talvez de vergonha, mas assim como Davi enviou Ziba para buscar nesse processo, Deus enviou o seu filho para morrer em meu lugar, para me trazer à mesa do rei. Hoje eu não sou servo, eu sou filho, filho por adoção. Essa é a maior das mensagens do Novo Testamento. Isso é graça. É a graça superabundante. É graça única. É graça perfeita. É dádiva sem igual. Eu quero orar por você neste momento. Você que foi alcançado por essa graça. Você que hoje Deus te resgatou. Mas antes de eu orar por você, eu quero saber se tem alguém essa noite que ouviu essa palavra. Talvez alguém te convidou e você falou, eu vou por isso. Mas você ouviu essa palavra. Foi pregada aqui essa noite a maior de todas as mensagens, que é a salvação. É por graça. Talvez você olhe e fale, pastor, minha vida está toda torta, está tudo errado. Não interessa. Ele te ama. O seu amor é incondicional. Ele está te chamando hoje para a mesa dele. Vem que eu vou te adotar como filho. Vem que eu vou te adotar como filha. A Bíblia diz a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero saber aonde está a primeira pessoa. Dê um sinal com a tua mão e eu vou orar por você. A primeira pessoa que quer vir para a mesa do reino. É noite de você vir, é noite de você reconciliar com Deus através de Cristo, que é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Aonde está a primeira pessoa? Aleluia. Alguém traz ele aqui à frente aqui. Cadê a segunda pessoa? Está ali a segunda pessoa. Alguém acompanha ela aqui. Ah, pastor, eu vou consertar minha vida com Deus. Não precisa consertar. Pode vir pecador, coxo, aleijado. Aleluia. Ah, pastor, eu estou viciado, não interessa, venha. Venha para a mesa do rei. Cadê a pessoa? A pessoa está aqui. Só ele na frente. Havia mais pessoas aqui. Aleluia. A Bíblia fala que é a festa do céu quando o pecador se arrepende. A hora está vindo mais aqui. Aleluia. Pode sair da vida mais pessoas. Aleluia. Aleluia.
só olhando pra frente, sabe o que é isso? Isso é graça. É graça. É graça. Aleluia. Nós vamos orar. Ainda temos dificuldades. Eu não sei quantos. Deus sabe. Hoje pessoas estão sendo adotadas. Filhos. Nós fomos reconciliados com o Pai. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Você que está aí atrás, estenda suas mãos em direção dessas vidas aqui. Esse é o maior milagre. Casa de milagre. O maior milagre é a salvação. É a salvação. É você ver alguém ser transformado, regenerado, alcançado pela graça. Vamos orar neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estão vidas. Pai, estão hoje fazendo uma aliança na tua mesa, Pai. Estão, o Senhor chamou, Senhor, mas o teu filho vai morrer no lugar de cada um aqui, Pai. E por tua graça, por isso é o pecado. Aonde eu estou pecado, aonde eu fiz a graça superando o Pai. Eu não peço a Ti para essa noite, que Deus Espírito Santo vem encher cada um aqui, Pai. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a cada um em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pai, que o nome de cada um Espírito, Pai, no dia da vida. Que o Senhor venha dar força a cada um, Pai. Oh, Pai, obrigado por essa coisa. Obrigado por tua palavra, obrigado por essas vidas aqui. Vocês que vieram aqui, olhem que grande. Eu queria que vocês repetissem comigo, Senhor Jesus, neste momento, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Divino Mestre, perdoai os meus pecados e que eu possa, a partir de hoje, andar nesse caminho, sem desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que eu possa olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Feche os seus olhos agora, toda a igreja, eu vou orar por você também. Talvez você chegou aqui arrasado essa noite, se sentindo pior, tão pecador, tão indigno. Mas a mensagem foi pregada. Você não deve nada para Deus, a conta foi paga, Jesus pagou tudo. Você pode sair daqui hoje, cabeça erguida, e cantar nada além do Senhor de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agora interceder por todos aqui, por tua igreja, por cada membro, cada pessoa, Pai, que entrou neste tempo hoje e ouviu essa mensagem sobre a graça, essa grande, essa maior, uma das maiores dádivas que o Senhor deu à humanidade.
Eu agradeço, eu peço que essa graça continue superabundante. Que a igreja possa, Pai, entender que é só a graça, é somente a graça, é somente a graça, é somente a graça. Que essa mensagem possa, Pai, aleluia, possa ser, Pai, o divisor de água na vida de muitos aqui. Que essa mensagem venha renovar, venha edificar, venha transformar, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por essa noite.